Ok, ok. Vamos aguardar a chegada do pessoal. Boa noite para quem está chegando aí. Já já a gente vai começar a nossa live. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui um versículo para a gente. Ok. Nossa, já estão aqui com a gente, Lidu. Beijo pra tu, Lidu. Que bom ver você aqui. A Mari. Nossa, que legal, Mari. Seja bem-vinda também. Estamos aguardando a chegada de mais pessoas. Estou organizando aqui o material. Hoje a gente vai conversar sobre o livro de Mateus. Nós começamos uma campanha aí de leitura bíblica que a gente tem todo ano. E esse ano a gente pensou em fazer um link do Centro de Formação Cristã que nós estamos coordenando ali na Gileade da Lagoa Redonda, com um programa de rádio do Mova-se. Depois eu passo o link para vocês acompanharem o programa de rádio. E oi, Moreirinha, seja bem-vindo. E resolvemos fazer esse link. Então, pelo menos uma vez por semana, eu vou tentar me disciplinar e estar aqui com vocês. Mas o link do programa de rádio e as aulas do Centro de Formação Cristã, depois eu explico para vocês como é que vocês fazem para chegar lá, tá? Deixa eu só terminar de organizar aqui as coisas enquanto o pessoal vai chegando. Moreirinha, cara, saudade de tu. Fica por aí, viu? Criaram esse vídeo ao vivo. Ok. Estamos aqui. Vai dar certo. Cheguei atrasada. Menina rebelde. Webcam. Se eu não conseguir fazer aqui pelo computador do Franklin, eu vou ter que pegar o outro celular. Mas tô tentando aqui, tá, gente? É porque eu nunca fiz por aqui, aí tá maltratando aqui, transmitir ao vivo. Transmitir ao vivo. Ó, já tô aqui. Já apareci também no Facebook. Não sei se vai dar para vocês me verem ao vivo. Mas aqui estou eu. Já também aqui no Facebook. Franklin, dá uma olhadinha aí se já tá aparecendo no Face, por favor. Aqui tá aparecendo para mim como se eu estando. Tu olha no teu celular aí, por favor, pelo Facebook. Ok. Isso aqui é ok. Que você, por gentileza, olha aí no seu Facebook se está aparecendo o vídeo ao vivo. Não sei se está dando para vocês me verem. Não estou conseguindo. Ô, meu amor, tira o fone, que aí você me escuta. Tira o fone que eu tô ao vivo, tô falando com você ao vivo. Eu tô pedindo pra você olhar aí no Facebook se já está aparecendo o vídeo. No Facebook? Eu não consigo fazer pelo computador, não. Se você não consegue me visualizar aí, é porque não tá aparecendo. Alguém aí dá um sinal pra mim, gente. Joelma, oi, lindona. Tô aqui tentando me organizar.
Vê se aparece aí no Facebook. Não, que aí vai aparecer no seu perfil. Ó, já tô aqui, sim. Tô online. Tudo bem, querida. Eu tô com saudade de tu, Joelminha. Quem não puder me acompanhar aqui pelo Instagram, eu já estou no Facebook ao vivo, tá? Mas vamos lá. Já tá chegando aí mais pessoas. Já já a gente dá início a esse sacude. Eu queria dizer para vocês que hoje, no início que chegou antes, nós começamos o desafio desse ano, que é a nossa leitura bíblica com propósito. Nós lemos a Bíblia juntos, né? A gente faz uma lista de transmissão e as pessoas que querem acompanhar essa leitura, elas vão seguindo as dicas diárias, né, de quais capítulos elas devem ler. Inclusive hoje a Eliane mandou para mim o feedback dessa primeira experiência dela, é a primeira experiência dela, e eu fiquei muito feliz, porque ela foi falando que ela estava entendendo do que ela estava lendo. Nós estamos lendo o livro de Mateus e bateu direitinho, fiquei super orgulhosa. Parabéns, viu, Eliane? Depois você vai ver esse vídeo, não sei se você já está online, que não dá para ficar olhando, senão eu perco a concentração. Mas fiquei muito feliz por você. Para quem não me conhece, vai ter acesso depois a esse material. Eu sou a pastora Guida, nós estamos vinculados à Convenção da Gileade. E para mim é um prazer fazer esse trabalho, né? Como professora de teologia há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Tenho assim um amor muito grande, um apreço muito grande pela formação de cristãos. E esse desejo de ensinar, de capacitar pessoas, surgiu de uma frustração que eu tinha de ir para as escolas bíblicas e ser sempre aquela coisa engessada. Eu sempre queria perguntar mais, eu sempre queria matar minha curiosidade sobre determinados assuntos que não estavam no roteiro. Ficava sempre aquela sensação de eu quero mais, eu quero algo mais profundo, eu quero mergulhar mais, quero aprender mais, eu quero entender o que eu estou lendo. Daí surgiu a necessidade de estudar, né, de pesquisar, de correr atrás, e Deus, de alguma forma muito misericordiosa, usou essa minha experiência pessoal para me inspirar a ajudar outras pessoas. Então, desde então, essa minha jornada de mais de 30 anos de evangelho tem contribuído sempre que possível com uma boa parcela, né? Uma parcela de pessoas. Teve agora um encontro e não foi muito feliz porque era a despedida de uma amiga que partiu para o Senhor. E eu fiquei olhando para aquele salão da igreja, né, na hora do culto em memória dela, e eu vi que quase todos os pastores que estavam ali tiveram a oportunidade de estudar pelo menos uma disciplina comigo. Isso me deixou muito orgulhosa em Cristo, né, por ele ter me dado esse privilégio. E agora, com o recurso das ferramentas, né, de internet, por que não jogar as sementes, multiplicar? Dito isso, o porquê, né, nós seguirmos essa linha, né, e compartilhar e estudar a Bíblia online, fica aí também o convite para quem quer fazer um curso de formação cristã, para quem tem desejo de ser missionário, para quem tem desejo de ser pastor e não tem tempo de fazer um seminário completo, são 4 anos, depois ainda tem que fazer especialização, né, reconhecimento do curso. Para quem deseja aprender, porque como eu comecei, de repente pode ter alguém aí curioso, né, e querer aprender pelo prazer de aprender. Nós estamos começando esse ano um centro de formação com aulas semipresenciais. Tanto terão aulas no prédio da Gileade da Lagoa Redonda, a priori, né, vai ser lá, as presenciais, como temos laboratório, que são aulas em campo, e as aulas online. Assim que começar, a Esté, que é a secretária, ela vai estar divulgando e
O convite já está começando a ser, né, formatado aqui. Já estou aqui dando spoiler. Outra coisa interessante é o programa Mova-se, né, uma rádio online. E depois eu vou mandar para vocês também o link do Mova-se, para vocês estarem acompanhando um debate que vai acontecer uma vez por semana, com assuntos bem, bem legais. E eu quero entrar nisso aqui logo, tá bom? Depois eu sei que muita gente não poderia estar comigo hoje, porque tem culto na igreja. Nossos encontros serão às quartas. Eu antecipei porque amanhã eu tenho uma reunião. Amanhã eu vou estar com o pastor Marcelo, lá na Lagoa Redonda. Mas esses vídeos serão sempre nas quartas-feiras, tá bom? Hoje foi só para a gente começar a encaixar algumas coisas, ver como é que está funcionando as ferramentas que eu vou poder usar para gravar. E falar um pouquinho sobre o livro que nós estamos lendo. Nós estamos lendo o livro de Mateus. A meta é 5 capítulos diários, sendo que no domingo as pessoas estão livres para ler o que elas quiserem. No celular você pode fazer essa leitura, e no tablet ou no computador você pode fazer essa leitura em algumas bíblias que a gente tem de aplicativo, que ela vai marcando para você o que você leu. Então automaticamente lá na Bíblia vai estar 30% do livro, aí você leu mais um capítulo, quando você marca lido, aí aumenta esse percentual, e quando você começa, né, a avançar na leitura, você começa a se animar, e chega uma hora que você vai olhar e vai dizer assim, nossa, eu já li 70% da Bíblia. Que legal, 66 livros assim, um atrás do outro, pá, 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 pá. Massa. Então é muito legal. Qual é a minha observação com relação às Bíblias online? Elas, infelizmente, têm algumas falhas, eu acredito que falhas de digitação. E por serem falhas de digitação muito sutis, pode passar despercebido para quem não tem o hábito de ler, para quem está lendo pela primeira vez, ou para quem lê assim, sabe, sem prestar muita atenção no que está lendo, nunca leu, né? Então o que está lendo, está valendo. E no entanto, às vezes uma vírgula que você tira do lugar muda o contexto, né? Muda o texto. Muda o texto. Essa é a minha única restrição. Eu sempre gostei de Bíblia de papel, né? Sempre. Mas, com o passar do tempo, por causa dos meus olhinhos que já não são mais tão jovens, eu opto pela Bíblia online, porque no tablet eu posso me dar o direito de aumentar a letra, de aumentar a iluminação, né? Minhas Bíblias são assim, as bonas, para andar com elas, para sair com elas. Eu já tive de perder Bíblia, porque eu sou muito esquecida. E eu ir visitar uma igreja, pregar uma vez numa igreja, dar uma palestra num lugar, levar a Bíblia e esquecer. Às vezes volta, às vezes não volta, né? Então, o tablet ele se torna muito mais confortável para essas ocasiões. Mas salvo o que eu disse, sempre mantenha uma Bíblia editada, né, ao seu alcance. E quando você lê alguma coisa que não soa bem, né? Ou você leu, registrou, e de repente você está em outro lugar e alguém leu, e você diz, mas eu não tinha lido, não era dessa forma não. Tá diferente. Você vai lembrar do que eu estou dizendo. Tá certo? Guida, me dá um exemplo prático. Nossa, tem umas traduções de Bíblia assim que só Jesus na misericórdia. Exemplo. No Salmo, Deus vai dizer que não que tem prazer, que ele tem satisfação quando os seus santos morrem, porque ele toma para si o que é seu, e aquele que ele tomou para si vai descansar no Senhor, vai entrar no gozo do seu Senhor. Em outras traduções, na maioria das traduções online, inclusive, em aplicativo, vai estar dizendo assim que Deus lamenta a morte dos seus santos. É um contraste. Quando você termina de ler o Salmo, você diz, não, mas aqui no texto todinho eu estou vendo que ele está dizendo é outra coisa, mas essa palavra lamenta aqui
Como é que ele lamenta se a morte não é o fim? A morte é o começo, é a libertação desse corpo e a chegada em casa. Nós vamos para casa, como disse Billy Graham. Quando vocês me procurarem que não me acharem, é porque eu fui para casa. Né? É um paradoxo, né? É uma contradição, aliás. É uma contradição. Daí surgem, né, os questionamentos. Será que o que eu estou lendo realmente foi inspirado por Deus? Mas antes de falar em inspiração, que é um assunto que inclusive a Eliane levantou hoje, quando ela me mandou um resumo da compreensão do que ela leu do livro de Mateus, antes de entrar em inspiração, eu queria primeiro instigar você a conhecer mais sobre o livro do Evangelho de Mateus. Tá certo? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito numa ocasião que não se tem exatidão de dizer foi no ano 70, foi 70 depois de Cristo, foi 69 depois de Cristo. Né? Por exemplo, na Bíblia de Genebra, que é a Bíblia de estudo presbiteriana que eu amo de paixão, inclusive é que eu estou com ela aqui para fazer o resumo, ele vai enfatizar que provavelmente foi em 70 depois de Cristo, certo? Em 70 depois de Cristo. Passaram-se alguns anos, Mateus já estava mais maduro, e agora adiantando um pouquinho para falar no autor, né? Existe também sobre autor muito poucas. A maioria dos teólogos, dos historiadores, eles acreditam que o livro de Mateus foi escrito sim por Mateus. O evangelho que tem o nome Mateus foi escrito pelo próprio Mateus, discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. A intimidade com que ele trata o assunto principal desse evangelho é uma das características que defende a autoria como sendo do discípulo Mateus. Tá certo? Então eu nem discuto muito isso. Para mim, agora falando, né? Eu não encontrei nenhum argumento até hoje que defenda uma outra autoria com mais ênfase, com mais riqueza de detalhes para que eu possa questionar. Então, facilmente eu aceito que o autor do Evangelho de Mateus é Levi. Né? Mateus, também conhecido como Levi. E ele escreveu mais ou menos em 70 depois de Cristo. Isso também, alguns vão defender que é 50 depois de Cristo. Outros defendem que foi no ano 70 depois de Cristo. Né? Guida, isso é importante. Para quem gosta de estudar história, é importante porque você vai perceber determinados fatos dentro dessas datas que vão enriquecer sua segurança com relação a pontos doutrinários, por exemplo. Me dá um exemplo, Guida, para eu entender porque é tão importante entender, por exemplo, a genealogia de Jesus. Por que é tão importante a genealogia de Jesus quando você coloca o livro dentro desse período aqui? Porque, por exemplo, no caso de Mateus, ele está escrevendo o Evangelho para defender a messianidade de Jesus junto aos judeus. Tanto é que na genealogia de Mateus, do Evangelho de Mateus, que se difere, por exemplo, da genealogia de João, ele vai pontuar Jesus, ele vai enfatizar que Jesus era descendente de Davi, que Jesus é o herdeiro do trono, é o parente de Davi vivo, que tem sobre seus ombros o principado. Ele é legítimo herdeiro do trono. Ele é filho de José. Ah, mas ele é filho de José só adotivo, porque ele é filho do Espírito Santo. Mas acontece que Maria também era da família. Tá vendo como é legal estudar teologia, gente? Como estudar história.
Maria também é descendente. Tá certo? Voltando para cá. Por que é tão importante entender o contexto? Porque quando ele vai, por exemplo, falar sobre os primeiros passos da família de Jesus, né, do nascimento de Jesus, ele já começa aqui, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17, falando sobre a genealogia do rei. Ele está defendendo a messianidade de Jesus, porque havia uma promessa de que o Messias viria da casa de quem? De Davi. É uma das provas do cumprimento das profecias sobre quem é o Messias. Messias, Jesus, descendente de Davi, aquele que sentaria no trono e reinaria para sempre. Ah, mas os céticos vão dizer que ele morreu. Tudo bem, ele morreu, é verdade. E ressuscitou, que também é verdade. Então, tá tudo bem. Ele continua reinando. Agora não mais apenas num corpo físico, porque ele ainda vivo, ele já reinava, gente. Às vezes as pessoas acham que para reinar tem que estar, né, sentado no trono e com a coroazinha na cabeça e com o cetro na mão. Mas ele era rei por direito, e ele reinava por escolha do próprio povo. Quando ele entra, né, na de Ramos, né, todo cristão conhece, e aí o filho de Davi, o rei de Deus, né? Então ele foi aclamado rei. Ele reinou como homem, porque ele também tinha direito de reinar como homem, filho de Davi. E aí você vai ver lá no Evangelho de João, que vai ser num outro momento, sendo enfatizado que ele é descendente de Adão. Ele é 100% Deus, mas também é 100% filho de Adão, filho do homem, nascido de mulher. O que é que isso significa, Guida? Que ele também tinha sobre si o principado que havia sido roubado, usurpado, quando o homem abriu mão, né, do seu principado, como filho de Deus, para ser governado pelos seus instintos, pelas suas intuições, pelos seus próprios desejos, que aí a Bíblia vai dizer que todo homem caiu e destituído foi da glória de Deus, perdeu a comunhão com Deus e perdeu inclusive o seu jardim, que era um símbolo do seu reino. O jardim era um símbolo, era como se fosse a faculdade. Ele estava aprendendo a reinar num jardim, mas a terra toda pertenceria aos descendentes de Adão. Ele mesmo diz: crescei-vos e multiplicai-vos e povoai toda a terra. Mas também é assunto para outro momento. Eu estou só aguçando aqui. Estou só cutucando. O livro de Davi, o livro do Evangelho de Mateus, como eu já disse, foi escrito mais ou menos no ano de 65 a 70, mas aceito como 70. Foi escrito por Mateus, discípulo de Jesus. Foi escrito para um grupo de pessoas específico. Ah, então não serve para mim? Serve. Entendam, naquela época havia uma necessidade de esclarecer os fatos, uma necessidade de registrar a história, principalmente por causa da perseguição. Havia uma preocupação de Deus de que o homem perdesse a essência dessa história. E daí, deixa eu assinar para essas pessoas. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a Nairobi está roncando aqui do meu lado. Ela já começou a participar. Olha aqui, Claudinha, um cheiro. A Aline também está aqui com a gente. Sejam bem-vindas. Eu nem sei que momento vocês entraram, mas não dá para olhar toda hora. Deus sabia disso. Deus, ele entendeu o quanto nós temos a memória fraca. Gente, a gente esquece das coisas. A gente esquece muito rápido. Por isso, a necessidade de escrever. Ele escreve no rolo, escreve em um livro, registra para que não se perca, para que fique como documento. Eu estou aqui parafraseando a Bíblia, mas está escrito na Bíblia. A importância da história ser registrada, ser escrita. E isso, inclusive, já era cultura daquela época. Não era algo que era
particular aos cristãos. Naquela época isso já era comum, isso ser feito dessa forma. E Deus, ele vem e inspira Mateus. Olha, Mateus, é como se Deus estivesse falando aqui para Mateus. Mateus, nós temos que... eu idealizei aqui um projeto e nós temos que executá-lo. Porque as pessoas têm uma memória fraca. Os judeus estão cheios de questionamentos. Enquanto eu estava vivo, todo mundo olhava para mim e dizia: eis aí o filho de Davi, o rei dos judeus. Mas bastou eu ir para a cruz para as pessoas começarem a duvidar da minha messianidade. Então vamos aqui organizar a casa, vamos organizar as coisas. Você vai escrever, vai documentar tudo que você aprendeu, tudo que você viu, e eu vou conduzindo você. Isso é inspiração, eu vou te conduzindo. Como um pintor que olha para o céu, olha para um lago lindo e fica cheio de inspiração e resolve traçar uma tela maravilhosa a partir daquilo que ele está vendo. Como alguém que se apaixona e fica inspirado e quer dizer coisas bonitas, todas elas focando em enaltecer, colocar para fora o que está sentindo. E aí nasce uma música inspirada naquele amor, naquela paixão, naquela dor, naquela tristeza. Todo mundo sabe mais ou menos o que é inspiração. Contudo, quando a gente está falando em inspiração espiritual, como profetas que eram boca de Deus, isso é inquestionável. Por quê? Porque quando eu olho para um quadro, tem ali a assinatura do pintor. Depois, mesmo que alguém tente falsificar, os peritos eles vão olhar e vão dizer: não, isso aqui é de Picasso. Não, isso aqui é uma falsificação. Muito boa, mas é uma falsificação. Quando se trata da inspiração bíblica, é importante lembrar que é o soberano que está soprando. É o soberano que está colocando no coração do homem aquelas palavras. E aí o próprio soberano que inspirou, que levou, conduziu aquela obra, aquela arte, aquela obra-prima, é quem vai validar. Porque a assinatura não era do homem, não é do homem. A assinatura é do Espírito. Daí, quando a gente olha para toda a Bíblia, 66 livros escritos em épocas totalmente adversas e diferentes, dizendo a mesma mensagem, cada um na característica do autor, mas com palavras que vieram de Deus, e o cumprimento dessas profecias validam o que eu estou dizendo. Validam que é Deus que fala do homem. Valida, porque é muito... Eu lembro que uma vez, eu vou tentar dizer de outra forma, eu lembro que uma vez, eu conversando com Elisier, que era quem fazia meu discipulado, eu disse assim: esse negócio de Bíblia foi escrito por homens. Moisés era um machista, um legalista, fez umas leis que nem ele conseguia cumprir. Aí ela olhou para mim e disse: pois é, leis que ele não conseguia cumprir e que sabia que por não conseguir cumprir seria condenado. Se era ele que estava escrevendo, não seria mais interessante ele escrever de uma forma que ele fosse protegido das leis que ele estava escrevendo? Por que ele escreveu então leis que poderiam levá-lo para o inferno, condená-lo à ausência eterna de Deus, tão difíceis que nem ele conseguiria cumprir? Aí, sabe, deu aquele tchum na minha cabeça. Porque se você parar para pensar, a Bíblia não está interessada em lhe agradar. Ela está interessada em revelar. Quando Deus fala, Ele não fala o que você quer ouvir. Às vezes até né? Mas não necessariamente é o que você quer. Mas com certeza é tudo que você precisa ouvir. Por isso que toda a Escritura é apta para consolar, para corrigir e para construir, edificar o caráter do homem. E Mateus, ele precisava tirar todas as dúvidas dos judeus.
Porque aquele mesmo povo que enalteceu Jesus, que aclamou Jesus o rei dos judeus, agora estava confuso e dizia: como é que pode ele ser o rei dos judeus e ser maldito? Porque maldito todo aquele que era pregado no madeiro. Ele não tinha direito a um sepultamento digno. Jesus teve, porque Arimateia era influente e intercedeu. Tanto é que Jesus é sepultado num túmulo de ricos, né, nobres, que era direito dele, mas, né, que por causa da cruz ele tinha que ficar lá pendurado até ser devorado pelos corvos, pelos bichos, porque era assim que era o castigo. Assim que era o castigo. Na ocasião, eles foram tirados porque os judeus pediram. Eles ficaram loucos quando viram que a sua trama para culpar Jesus, tirar Jesus de letra, né, tirar ele da história, matá-lo mesmo, literalmente matá-lo, tinha causado um caos. Por quê? Estou eu já lá na frente. Mas tudo bem, vou tentar aqui arrumar para vocês entenderem. Quando Jesus foi condenado, ele foi condenado injustamente e foi feito um julgamento ilegal. Tá certo? É por isso que Jesus não dizia uma palavra no julgamento. Quando eles questionavam Jesus, diga alguma coisa, se defenda. Ele não reconhecia aquele julgamento. Ele não reconhecia, ele era um príncipe, descendente de Davi e um sumo, né, sacerdote por direito, né, da casa de Melquisedeque. Então, ali estava só uma minoria, né? Uma minoria não, vamos dizer assim, uma parte da escória dos sacerdotes que queriam, Caifás, Anás, eles queriam se livrar de Jesus porque tinham ciúme, tinham inveja, estavam injuriados, porque estavam estavam concorrendo e competindo com alguém que eles sabiam que era superior a eles. E que tinha direito de ser o sumo sacerdote principal. Que podia reivindicar o sumo sacerdócio. Então tinha muita coisa envolvida. Política envolvida, no caso. E eles sabiam que se eles levassem para um julgamento público, eles corriam o risco de perder. Daí eles fizeram aquele julgamento à noite, a portas fechadas. E Jesus não reconheceu o julgamento. Se vocês lembrarem, quando vocês forem ler do que eu estou dizendo agora, vocês vão ver lá na hora do julgamento que ele só fala, sabe com quem? Com Pilatos. Ele reconhece a autoridade jurídica de Pilatos, não dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos fariseus. Para os fariseus ele só diz uma coisa: vocês dizem que eu sou. Quando ele diz, quem você diz que é? Aí ele diz, eu sou o rei dos judeus, eu sou Jesus, né? Meu pai está sentado no alto e sublime trono e ele está me vendo, eu sou filho de Deus. E aí ele rasga as vestes, blasfemou, está dizendo que é filho de Deus e bababá, né? Pronto, e aí ele se cala. Para Pilatos não, quando Pilatos questiona sobre a verdade, aí ele vai e diz, você é quem sabe o que está fazendo. Você é autoridade. Você é que sabe o que está fazendo. Você é quem você diz que é. Eles estão dizendo que você é, o que você é e tal. Aí, quem você diz que eu sou? O que você quer saber de mim? Você que é autoridade. O livro de Mateus vem então para consolar e para esclarecer os judeus que não tiveram chance de salvar, entre aspas, Jesus da cruz, né? Porque eles não foram fortes o suficiente para invadir o templo, para tirar Jesus lá de dentro. Ora, se até Pedro negou Jesus 3 vezes, ficou olhando de longe para ver o que ia acontecer, e quando viu que o negócio estava apertando, que Jesus estava apanhando, que nem presta, como se diz lá, levando aquela surra, ele diz, nossa, vocês estão fazendo isso com ele, que fez tantos prodígios de maravilha, imagina o que não vão fazer comigo. E ele nega Jesus 3 vezes. O Evangelho de Mateus, ele tem um objetivo de esclarecer para o povo, para os judeus,
que apesar de tudo aquilo que eles viram, o que aconteceu era lícito, e ele vai colocar Jesus sempre como o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, o Filho de Deus. Eu estava procurando aqui um versículo que eu queria já encerrar. E eu vou ver se eu acho aqui no... Porque são tantos textos, mas... deixa eu ver só aqui, ó. Também por aqui, quer ver? Entrega aos soldados. Jesus perante Pilatos está de pé diante do governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Eu falei, tá? Eu estou lendo Mateus, porque eu vou muito rápido, aí minha cabeça vai estar lá na frente. Mateus 27, versículo 11, aquilo que eu estava explicando agora há pouco. Mateus 27, versículo 11. Mateus 27, versículo 11. Pilatos pergunta: é você mesmo o rei dos judeus? O rei que eles estavam falando? E você está dizendo. Mas aos sumos sacerdotes ele nada respondeu. Então ele perguntou a Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus nada respondeu, mas nenhuma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. E aí Jesus vai para a cruz, e na cruz Pilatos dá uma ordem. Se você continuar lendo o capítulo 27, que você vai passar por ele, vocês que são os leitores da nossa lista de transmissão, vocês vão ver lá no versículo 27. Logo a seguir, os soldados e o governador levaram Jesus para o pretório, reuniram então 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspiam-no e zombavam dele, né? Aí no 33 chega a hora ele chega no Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram de beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois o crucificaram, repartiram suas vestes, como estava escrito, e por cima da sua cabeça, pronto, achei, versículo 36 do capítulo 27, que é o ponto que eu queria chegar para a gente concluir. Depois de o crucificarem, estou no 35, tá? Repartiram entre si suas vestes, tirando sorte. E assentando-se ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram a escrita de sua acusação: este, que está na cruz, este é Jesus, o rei dos judeus. Aí Mateus vem, escreve o evangelho todinho, fala da genealogia, mostrando que é descendente de Davi, fala os prodígios das maravilhas, os milagres que ele realizou, e encerra esse momento aqui tremendo, enfatizando na língua dele o que estava escrito na placa. Este é Jesus, o rei dos judeus. Você vai ver em João de uma forma um pouquinho diferente. Este é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Você vai ver, por exemplo, em Marcos, este aqui é Jesus. Como é que Marcos coloca, gente? Agora deu um branco aqui. Deixa eu achar aqui Marcos, porque eu também quero falar uma coisa sobre Marcos. Deixa eu ver como foi que Marcos colocou. Marcos é o menor dos evangelhos, porque ele é extremamente resumido. Jesus, perante Pilatos, a morte de Jesus, o sepultamento. Então é por aqui. Então crucificaram, repartiram suas vestes, lançaram sorte para ver de quem deveria ser. Era a hora terceira de crucificar. E por cima estava. Eu estou em Marcos, capítulo 15, 27.
Aliás, 26. E por cima estava em epígrafe a sua acusação. 2 pontos. O rei dos judeus. Só. Ele não diz que ele é Jesus, ele não diz que ele é Joshua, ele não diz que ele é Yeshua, porque eram pronúncias diferentes do mesmo nome, né, que é o nome de Jesus. Ele simplesmente diz assim: eis aí o rei dos judeus. E a sua acusação era o rei dos judeus. Ele foi morto e acusado pelos judeus de se intitular rei dos judeus. Era isso, mas ele não precisava dizer que ele era rei dos judeus, que ele era herdeiro do trono, porque isso era natural, estava nos registros, na linhagem, na árvore genealógica dele, na linhagem dele, porque os judeus ele vai traçando desde Abraão, desde Adão, Eles têm essa tradição, saber que é filho de fulano, que é filho de cicrano, que é filho de beltrano, daí a importância da genealogia. Então por que enfatizar que ele é rei dos judeus? Porque a principal missão do evangelho é anunciar que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador, o Messias, o ungido de Deus para o propósito da salvação de todo aquele que nele crê. Como está escrito em João: e a todos quanto crerão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fomos criados por Deus, mas há o poder da adoção para que nós passemos de criatura, de criação, a filho, a herdeiro, é através do plano de redenção de Jesus, o rei dos judeus, o Messias. Todo o evangelho de Mateus foca em anunciar Jesus como Messias. Só para finalizar, começa com o prólogo, que é do capítulo 1 até o versículo 22, quando ele resume esse direito legal de Jesus de ser o rei. Aí vem a vinda do reino, que é do capítulo 3, do versículo 1, que vai até aqui o capítulo 7, os padrões de julgamento do reino. Depois vem a obra do reino. Vou repetir, tá? Para quem está prestando atenção. O prólogo, ou seja, o início, é quem é Jesus, o rei dos judeus, o filho de Deus, descendente de Davi, autoridade sacerdotal. Aí ele vai, no ponto 2, que é do capítulo 3 ao 7, ele vai enfatizar que chegou o reino de Deus, a vinda do reino. Tá? Aí ele vai falar das bem-aventuranças, por exemplo, que eu amo, né? Vai anunciar, vai validar o ministério do que anunciou a chegada do reino, né? Que é o oráculo, que é aquele que fica, né, dizendo: chegou o rei está aqui, né? E todo mundo se curva, né? Que era João Batista. E aí vem a obra do reino, que é a cura dos enfermos, que é os milagres de libertação dos endemoniados. E aí vem a natureza do reino. Quando você chegar no capítulo 11 de Mateus, você vai entrar na natureza do reino de Deus. E aí eu vou pontuar bem direitinho essa parte aí. Eu quero dissecar bem direitinho isso aí com vocês. Mas esse vai ficar próximo encontro. No próximo encontro eu vou falar sobre a chegada do reino, sobre a obra do reino, com a foco na natureza do reino espiritual de Deus que está sendo implantado aqui na terra. Tá legal? Eu queria finalizar esse nosso encontro, esse nosso primeiro encontro, orando. Né? Nós temos algumas pessoas que estão enfermas. Deixa eu ver aqui se alguém pediu alguma oração. Só a Gelminha aqui está dizendo que odeia coisas engessadas. Nós. Né? Nós vamos estar orando
né, por algumas pessoas que estão enfermas. Eu até falei para uma pessoa que eu ia orar pelo esposo dela, pelo Arnaud, que está enfermo. Quero encerrar esse momento orando, né? Não sei se vocês gostaram desse nosso primeiro encontro. Ele foi bem assim informal, é mais um bate-papo, não tivemos perguntas, mas fiquem à vontade, tá? Era para ter feito pergunta e eu também não falei, né? Mas estou falando agora. De repente, se quiser fazer alguma pergunta dentro do que eu falei aqui, dentro dessa temática, fique à vontade, tá? Zizi ensinou para mim, Joelma assinou, né? Então, um beijo bem grande para vocês. Claudiana, Cláudia, amo você, viu, Claudinha? Assinou para mim também. Aqui eu não sei se é porque eu estou fazendo pelo computador, mas eu não estou vendo se alguém está comentando, se alguém está fazendo algum comentário. Depois é que eu vou olhar, tá bom? Aí eu prometo que eu respondo a todos os comentários. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Estamos muito felizes por poder compartilhar um pouco do conhecimento do Senhor a respeito da Tua Palavra com as pessoas que estarão tendo acesso a esses vídeos. Quero te agradecer, Senhor, pela vida daqueles que estiveram comigo e acompanharam, por aqueles que ainda irão interagir com perguntas, porque isso me estimula e eu já agradeço desde agora por esse incentivo. Quero te pedir por cada um, por cada família aqui representada, quero te pedir de uma forma toda especial por aqueles que estão doentes, enfermos, que estão precisando de um toque do teu Espírito, que estão precisando de cura, que estão precisando ouvir a tua voz, que diz aquietai de saber que eu sou Deus, e que confiem que o Senhor está tratando, que o Senhor está cuidando. O Senhor tem poder para repreender toda enfermidade, como por exemplo essa dor que Arnaud está sentindo. O Senhor tem poder para repreender. O Senhor tem poder para cessar com toda a dor. Que seja essa a tua vontade, Senhor, para que ele saiba que a tua vontade sobre a vida dele é boa, é agradável, ela é perfeita. E o Senhor age a partir daquilo que nós pedimos, não porque tenhamos algum mérito, mas porque o Senhor tem prazer em atender às nossas súplicas. Que ele saiba, Senhor, que o Senhor o ama, que o Senhor o quer por perto, que o Senhor se importa com ele. E que a dor dê lugar ao alento, à esperança e à paz. Que haja paz no coração do Arnaud. E que assim seja com todos que estão enfermos, Pai. Com todos aqueles que estão precisando de um toque teu, porque tiveram um filho hospitalizado e não sabem se vão levá-lo para casa. Estão aí falando no jornal, como hoje à noite falaram de uma nova onda da pandemia aqui em Fortaleza. Quantas pessoas ficam angustiadas com esse tipo de notícia. Infelizmente, enquanto alguns se angustiam com esse tipo de notícia, outros negligenciam os cuidados necessários e colocam em risco não só suas vidas, mas a vida de outras pessoas. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor acalme a nossa alma, aquiete o nosso coração, que o Senhor olhe por aqueles que estão sofrendo e derrame da sua misericórdia. Eu sei que o Senhor tem planos para a nossa nação e planos, inclusive, que estão registrados na Tua Palavra. Que todas essas coisas são necessárias para que o homem se volte para Ti, porque o tempo se abrevia e breve o Senhor vem. A palavra de Deus fala das Tuas profecias, do cumprimento de todas elas, e aquelas que se cumpriram são para nós referência de que a Tua palavra não volta vazia, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane daquilo que diz, se arrependendo do que falou. O Senhor cumpre, o Senhor vela pela Sua palavra, e o Senhor disse que voltaria, e nós cremos. Por isso, todas essas coisas, como diz, é micha que todas essas coisas aconteçam, estão nas Escrituras, estão nas palavras. É importante que nós conheçamos e que entendamos para que possamos olhar com um olhar espiritual, com temor, com esperança e com ânimo, pois breve o Senhor vem. É assim que eu creio, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Um cheiro no coração. Até quarta-feira. Lembrando,
Esses encontros serão às quartas. O de hoje foi porque amanhã eu tenho uma reunião e não vou poder estar aqui, tá? Eu vou colocar o link aqui no vídeo depois da rádio para que vocês acompanhem e que vocês nos ajudem lá, fazendo perguntas, interagindo, para a coisa ficar bem dinâmica, bem legal, tá bom? Eu vou colocar para vocês o link da rádio. Bye, bye. Paz e graça. Fiquem com Deus.